Boa noite, amigos. Muito boa noite. Boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Brasília. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, BH. A nossa simpática e famosa Belo Horizonte pela sua culinária e pelo povo de Minas Gerais, que é um povo acolhedor. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite, amigos. Desculpe a rouquidão. E hoje eu fiz de tudo para não ficar rouco, mas ainda continuo rouco. Com esse clima também, que vai e volta, né? É, vai e volta. Uma hora calor, outra Você hora viu frio. que o frio que andou fazendo, até agora, até hoje. Então. Eu me lembro de 7 de setembro de 1975, por aí. Geada negra. Em setembro queimou tudo também. Queimou tudo. Queimou cafés. Foi a pior geada, né? Foi. Que o Paraná teve. Olha, acabou com o café no Paraná. Com tudo, e com pastagem, com tudo. Acabou com tudo. Foi em setembro? Foi em julho e depois em setembro. No mesmo ano. Queimou tudo, é um negócio de louco. Eu tinha um sítio que eu plantei, ó, Lucora, né? Em Tamarana, eu tinha 2. Um eu plantei café, tinha lá 10 mil pés de café, 5 mil. Mas tinha 3 mil pés de banana. Tinha 3 mil bananeiras. Era a alegria do pessoal que passava também, né? Que parava o carro e cortava os cachos de banana que tivesse. Eu não vi um cacho de banana. Mas a geada veio e acabou. Queimou o teu café? Acabou o café. Café e as bananeiras. Mas o teu café já estava produzindo? Estava assim, não, estava pequeno. Ah, era pequeno. Porque tinha o quê? Tinha 8 meses de plantado. Ah, tá. Agora as bananeiras não. Quando ela já estava, tinha banana nanica, banana maçã. Mas a geada prejudicou a bananeira? Queimou tudo. Também? Queima os pés. Queima. É um negócio de louco. Nossa, e aí? Você teve que começar de novo. Já pensou? Aí... Que decepção, hein? Aí acabei trocando o sítio com o vizinho, que tinha um outro lá para frente e tal, e não sei o quê. Mas ele tinha uma mina d'água, que depois ele disse que ia vender água mineral e tal. Eu achei a ideia boa, muito boa. Mas, doutor Viana, como você bem diz, e fala sempre isso aqui, não há tédio. Não. Em Londrina não, né? Não só em Londrina, no Brasil. No Brasil, né? Você acorda de manhã, que liga o celular para ver as notícias. E já... Pronto, já se surpreende. Já se surpreende. Sempre tem uma notícia ali que... Olha essa de Londrina. Bandidos roubam, está na minha página e está na Folha. Está na primeira página da Folha, a casa. Bandidos roubam casas em pleno dia na cidade. Roubaram 3 nos últimos 2 meses. Não, roubaram a casa. Agora a casa. Não é que entraram na casa e roubaram... Não foi assalto. Não. Roubaram a casa de madeira inteirinha, desmontaram a casa. Tanto é que é um fator inédito que saiu metade da página primeira e principal, manchete principal da Folha de Londrina. Está aqui, meia página. É porque é um fato inédito. Diz aqui, e a casa estava sendo alugada, a imobiliária é a imobiliária do nosso amigo Otávio Escandalar, é a Veneza. E ele fez uma placa e botou lá, ó, essa casa não existe mais, foi roubada. Isso é um ultraje para Londrina. Autoridades constituídas, isso já passou dos limites. Exigimos providências hoje. Qual é a providência que a polícia pode tomar? Vai achar os caras que roubaram, em madeira boa, hein? Peroba rosa. Mas veja só para nossos amigos que estão nos assistindo contextualizarem. A casa estava vazia, uma casa de madeira, no bairro do aeroporto ali. A casa de madeira peroba rosa, que é valiosíssimo. Na rua Augusto Severo, bairro do aeroporto. E estava à disposição para alugar. Estava com a placa da imobiliária para alugar e tudo mais. Os ladrões pararam um caminhão, desceram em 4 pessoas, passaram o dia inteiro, das 9 da manhã, segundo a reportagem, às 4 da tarde, desmontaram a casa, madeira por madeira, botaram no caminhão, levaram embora como se nada tivesse acontecido. Na maior tranquilidade. Tranquilidade. Esse é o fato inédito. Esse é o fato inédito. O roubo da casa completa, né? E à luz do dia, e num bairro
um bairro normal, um bairro que não é abandonado, é um bairro normal, que tem lá empresas, prestação de serviço, casas residência, boas. Casa boa. Né? Você olha o muro da casa, está aqui na foto, né? Bonito, de tijolinho à vista e tal. Agora, e a vizinhança do lado? Não viu? Não, porque foi tão normal, segundo a reportagem, foi tão normal o comportamento das pessoas que estavam atuando nessa ação criminosa, que os vizinhos achavam que era uma coisa assim, que a casa foi vendida, vão construir outra, estão desmanchando. Qual que é o problema? Por isso que eu falo, fato inédito e surpreendente, né? Pensa bem. Daqui a pouco, você disse, daqui a pouco vão levar o terreno. Vão levar... ou vão fazer uma casa. Daqui a pouco tem um cara lá. Se não tomar cuidado, daqui a pouco aparece alguém lá para construir a casa e os vizinhos vão pensar que é o que comprou, é o dono. Olha, seria cômico se não fosse tão trágico. Tão trágico. Porque é a prova da falta de segurança. E a polícia, o que diz a respeito? Não diz nada, né? Vai fazer o quê? Isso aí não vai ter sequência, não acha. Não... Para onde foi levada essa madeira? Não seria tão difícil se tivesse investigação, mas a polícia tem pouca gente, pouco material e muito problemas sérios na cidade, de tráfico, quadrilha, de armas, disso, aquilo e tal. Então, não vão perder tempo em correr atrás das madeiras do outro. Aí seria o caso para a Polícia Civil, né? Civil. Investigar, né? Investigar. Não é que eles não queiram, não. A Polícia Civil é competente. O problema é que a defasagem de pessoal muito grande e a criminalidade em todas as cidades, no Brasil inteiro, está explodindo a criminalidade. Londrina, por exemplo, esses bairros estão tudo violento, muita morte, muito espancamento, muita Lei Maria da Penha, muita confusão. A crise agravou tudo isso. Então, eles não vão deixar de investigar um roubo violento, um homicídio, uma Maria da Penha, uma coisa, para correr atrás de achar onde é que estão as perobas. Até porque, qual a produtividade? Vai achar as madeiras que foram desmontadas e vai fazer o quê? Vai devolver para o dono? O que o dono vai fazer com isso? Vai vender como lenha velha. É verdade. E o carreto para isso? Custa dinheiro. Só isso. Não? E levar a casa com fiação. Não. Pouco provável que ache isso aí. Não isso vão é pouco provável. Olha, é isso. É lamentável, não é? Lógico. É lamentável. O cidadão tem um patrimônio, bota para alugar, de repente sumiu. Foi roubado. Porque a gente está acostumado a saber que a casa, quando está fechada, entra ladrão e rouba as louças, as torneiras, a fiação. Isso aí a gente vê direto. Direto. Agora, roubar a casa inteira, levar embora. Isso é inédito. Não. Olha, eles pegam um caminhão, contrata pessoas especializadas, porque não pode ser qualquer um para desmanchar a casa, né? Claro. Demora horas, das 9 da manhã às 4 da tarde. Põe no caminhão e leva embora, tchau. Isso em Londrina, gente. Cidade de 600 mil habitantes. 600 mil. Vamos para o intervalo, já voltamos com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana, de Viana e Advogados Associados. Já voltamos. Oferecimento Pátio São Miguel, aberto das 7 às 23 horas. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Estamos de volta, doutor Viana. Estamos no dia 7 de setembro, né? Terminando o dia 7, o país está festejando 200 anos de independência. Independência que foi proclamada por um jovem de 24 anos chamado Dom Pedro I. Dom Pedro I, que o Dom João VI, o Dom João VI estava aqui, veio aqui, fugiu do Napoleão, ficou aqui. Mas trouxe coisas boas, Casa da Moeda, Banco do Brasil. Foi um grande avanço para o Brasil, quando transferiu a coroa para cá. Abriu os portos, etc. e tal. O Banco do Brasil. Banco do Brasil, Casa da Moeda. Não, ele cuidou da grana, né? Do ouro. Trouxe quadros, cultura, dinheiro, tudo para o Brasil. Trouxe. Mas aí, quando o Napoleão perdeu a guerra e tal, né? Foi desterrado, foi lá para a ilha... Santa Helena, depois de Elba. A ilha de Elba. Aí o Dom João VI voltou para Portugal e disse para ele, você cuida bem disso aqui, né? Só que era um jovem de 24 anos. E deixou poderoso. O Brasil como colônia ainda. Como colônia de Portugal. Ele, Dom João VI, foi ser rei, reassumiu o trono em Portugal. Foi. E deixou o filho aqui cuidando da colônia. Colônia portuguesa. Depois ele morreu, né? Dom João VI morreu. Morreu lá. Assumiu a Dona Maria, que era a filha do Dom João VI, irmã do Dom Pedro. Deu guerra depois, uma guerra fratricida entre o Dom Pedro I e o irmão dele, Dom Miguel, parece. Dom Miguel. Que queria usurpar o trono da irmã. Porque ele se sentia legitimado. E as coisas não estavam bem, estavam conturbadas. Aí, por pressão política, Dom Pedro I teve que voltar para Portugal. Mas não sem antes proclamar a independência aqui, né? No riacho, às margens do Riacho do Ipiranga. E gozado que ele vinha do Rio de Janeiro e vinha pelo litoral. Ele passou por Santos, para ver a Marquesa. A Marquesa de Santos. E aí ele subiu a cavalo e descansou ali na margem do Ipiranga. Agora vem o pessoal aí descobrir que no quadro do Pedro Américo, não sei o quê, não era cavalo, era burrico, que ele veio e foi num burrico, que cavalo não aguentava. Pô, ele tinha 20 cavalos, né? Uma tropa inteira. Não, e depois outra. Os caras agora querem inventar. Deixa o Dom Pedro em paz. Você acha que Dom Pedro, o imperador do Brasil... Ele ia andar de jegue. Isso é coisa de... Sabe? De artista de museu, de historiadora de museu, que quer descobrir alguma coisa nova e tal. Agora, o Dom João VI levou todo o ouro, inclusive aquelas casas de cunhagem, que pegava o ouro e transformava em moedas. Não querendo justificar o que ele fez, mas ele era o rei, ele era dono do Brasil. Tinha que levar mesmo, né? Você vai numa fazenda, você tem uma fazenda lá no Mato Grosso, você vai lá, você pega o que tem de bom e tal e traz para você. Então não é que é uma coisa assim que ele
veio aqui era um país independente e ele dilapidou o nosso patrimônio. É diferente. Não, é diferente. Era uma colônia. Era uma colônia. Agora, o Dom Pedro I teve essa honraria de declarar a independência do Brasil. E foi coroado aqui imperador do Brasil. Imperador do Brasil. Agora, reclamaram porque é o seguinte, como o Dom João VI levou quase todo o ouro, deixou lá 1,5 kg só de ouro. Mas, na verdade, a independência, o fundo que motivou a união dos ricos para fazer a independência, exigir a independência do Dom Pedro, é para não pagar imposto para Portugal. Porque fora o ouro que ele levou, ele queria os impostos. Queria, e estava alto. A taxação, tanto é que o Tiradentes, que é o mártir da independência, não é? Protestou tanto que o enforcaram. E, enfim, o que fizeram com... Nossa Senhora, o que fizeram com o Tiradentes? Não? Cortaram ele em pedaços e espetaram em lugares diferentes para o povo ver que era o que aconteceria se alguém se metesse a Era a lei da época. A lei, que coisa, hein? Era a lei da época. Nós não tínhamos uma legislação no Brasil. Nada. Não, era ordenações filipinas. Filipinas. Isso é bom de história. Isso é bom de história, é isso mesmo. E aí a pena para traição era a pena de morte. É isso aí. E olha, então cunharam, me disse o Odair Chiqueto de Rolândia, que é um amigo, que teve uma banca de revista, adora jornais, pesquisas, é rotariano em Rolândia. Ele levantou, com o ouro que ficou, fizeram a coroa do Dom Pedro para a coroação e cunharam 64 moedas, de um lado a efígie dele e do outro lado uma frase em latim desejando que ele fizesse um bom sucesso. Bom, das 64 moedas restam 15 que estão nos museus por aí e com alguns que compram isso, né? Alguns que gostam de fazer colecionadores. O resto sumiu. Falar nisso, tem uma curiosidade. Falar em moeda e nos 200 anos. O Banco Central, a Casa da Moeda, lançou algumas moedas comemorativas dos 200 anos. Sim. Sabia disso? Agora? Lançou. Não sabia. Mas lançou tão pouquinho que eu acho que nem saiu da Casa da Moeda. Já ficou ali. Ficou ali. Para os diretores e tal. Para os colecionadores. E olha, pode ver na internet, pode ver no Google isso. Que interessante. Tem a... É moedinha? Moeda. Então, uma moeda está custando 30 mil reais, o valor. Porque é histórico. A moeda do Dom Pedro, essa do imperador, está avaliada em 500 mil reais. Porque é de ouro, ouro puro. Sim. E era grande. Sim. Né? E tem 200 anos. Olha, porque o Dom Pedro, esse cara era um malandro, teve 18 filhos. Não. Teve sim. Mas era a cultura da época. E outra coisa, era o filho do rei. Era o imperador. Porque era a cultura da época. Era a cultura da época. Não é a sociedade que nós vivemos hoje. Hoje seria reprovável. Mas, naquela época... Vai querer o quê com um jovem? Pensa bem. Até agora, um jovem de 24 anos, que tem um carro, um BMW novinho, ele já se sente... Um Porsche. Ele não se sente o bacanão o bacanão. Imagina o Dom Pedro, imagina o imperador do Brasil. É outra coisa. Naquela época... Ia aprontar. Naquela época, os filhos, fora do casamento, eram criados na casa do imperador. Ou na casa do fazendeiro, ou do senhor de engenho, que era muito comum isso. Ele tinha mulher, que os casamentos eram tratados comerciais. Dom Pedro mesmo... Eram acordos. Dom Pedro mesmo, ele casou com a moça da Áustria. Da Áustria. Ele só foi conhecido... Leopoldina, né? Leopoldina da Áustria. E ele casou com ela, só a conheceu no dia do casamento, e eles não tinham afinidade nenhuma. Era um acordo político. Isso era uma tradição. Um tratado político.
Um tratado político para aumentar, porque a guerra na Europa estava pegando fogo e Napoleão dominando tudo e tudo mais e tal, e a Áustria ficou com a Inglaterra, e aí fizeram esse ajuste. E a pessoa casava, mas ele tinha suas namoradas, suas... Né? O Brasil era grande demais. Não era só no Brasil, em todos os outros impérios também monárquicos eram assim. Então era a cultura. Não estamos falando nem justificando que isso está certo. Exato. Mas a civilização era outra. O mundo era outra, a cultura, o pensamento, tudo era outro. Era outra. Então, viva os 200 anos do Brasil, do nosso amado Brasil, não é? O hino da independência é uma beleza de hino, como é o hino nacional. E veja, com 200 anos de independência, nós ainda não chegamos nem na adolescência. Ainda. Um abraço grande. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão. Oferecimento Pátio São Miguel, aberto das 7 às 23 horas. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Muito bem, neste bloco vamos falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, mas o Setembro Amarelo que é o mês de conscientização do câncer ginecológico. Para falar sobre isso está conosco o Dr. Francisco Lopes, né, que é oncoginecologista, sempre com boas informações aqui no programa. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bom, Marcelo. E você? Como é que tá? Tudo jóia, tranquilo. Vamos falar um pouco Primeiro vamos falar... Quando a gente fala câncer ginecológico, aliás, são vários tipos de câncer aí dentro desse aparelho, vamos dizer assim. Isso, né? Mesmo. Para se resumir, o que sai desse câncer ginecológico? A mama. A mama... Tem gente que confunde, que põe no mesmo... A mama não é considerado câncer ginecológico, é um câncer de mama. Certo. Agora, o câncer ginecológico, ele está incluso o quê? Vulva, vagina, colo de útero, o útero, que é o câncer de endométrio, trompa, ovário. Então, isso é câncer ginecológico. Agora, a mama é separada. E por que a gente chamou, então, o setembro conscientização? Porque ainda tem muita mulher que não procura médico. Infelizmente, Marcelo, ainda tem muito desinformação nessa área da parte ginecológica, de câncer ginecológico. Existem, hoje em dia, houve uma melhora muito grande do atendimento do SUS, das unidades básicas de saúde, mas ainda tem uma falta de acesso às pacientes a exames e ao próprio médico, né? Hoje em dia, infelizmente, nós temos falta de médicos nos postos de saúde, o que dificulta o acesso dessa mulher, muitas vezes, a um tratamento mais adequado. E isso faz com que muitas vezes você descubra cânceres mais avançados, principalmente cânceres ligados à vulva, vagina, que são normalmente cânceres de de mulheres mais idosas. E essas mulheres normalmente elas têm vergonha de procurar ajuda. E quando elas chegam, infelizmente, daí tem um câncer já mais avançado.
Não é brincadeira. Desses tipos de câncer, o mais comum é qual? É o colo de útero. Infelizmente. Por quê? Porque ele é um câncer extremamente evitável. Você consegue evitar o câncer de colo de útero você fazendo prevenção, ou preventivo que você faz no posto de saúde. Era para ter um número de casos praticamente perto de zero. Sim, se você associar inclusive as campanhas de prevenção, de citologia oncótica, e muitas vezes agora a abertura de vacinas, que hoje nós já temos, você praticamente zera o câncer de colo de útero. Mas não é o que se vê na prática, né? Infelizmente ainda não. Infelizmente ainda a gente tem bastante casos de câncer de colo de útero e normalmente esses cânceres de colo de útero, quando eles chegam no hospital do câncer ou mesmo no posto de saúde, eles já chegam com câncer avançado. Também. Quando você tem a descoberta do câncer de colo de útero inicial, que você faz a descoberta através de uma citologia oncótica, que é um preventivo, uma colposcopia com uma biópsia, você consegue tratar no início e praticamente 100% de cura. Lembrando que na maioria das vezes esse tratamento é cirúrgico, né? A grande maioria das vezes é cirúrgico. Certo, mas com um resultado desse. No entanto, 100% de cura. Infelizmente ainda, por falta de informação das mulheres, você ainda descobre muito câncer avançado, infelizmente. E aí, quando está avançado, evidentemente vai se retirar tudo, né? Depende, Marcelo. Se você tiver um câncer de colo de útero, por exemplo, já avançado, pode ser que você não faça a cirurgia da retirada do útero. Pode ser que você faça quimioterapia, que é o que a gente chama de neoadjuvante, e radioterapia. O que faz? Você praticamente mata o câncer e você não tem daí possibilidade de uma cirurgia mais conservadora. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um câncer muito avançado, a cirurgia é extremamente debilitante e mutilante. Por exemplo, uma paciente que faz o tratamento de câncer de colo de útero com quimioterapia e radioterapia, se por um acaso ela tiver uma recidiva e precisar operar, ela tem que fazer o que a gente chama de uma exenteração pélvica, que pode ser a anterior, a posterior e a total. O que é isso? Você tira bexiga, você tira intestino, você tira toda a parte da pelve. Ela tem que ficar muitas vezes com colostomia, tem que ficar com bolsa de urina. Então, ela não tem mais possibilidade de ter uma reconstrução, por causa principalmente da radioterapia. Então, é uma cirurgia extremamente mutilante. Então, para se evitar tudo isso aí, né? Preventivo, consulta anual com o ginecologista, avaliações, isso é sempre importante. O colo de útero é o mais comum, depois Depois aí você entra ovário e endométrio. O endométrio seria até um pouco mais, hoje em dia, está até um pouco mais em maior número. Por quê? O câncer de endométrio ele está relacionado à faixa etária da paciente, normalmente são faixas etárias acima de 50 anos. Mulheres que têm tendência a ter diabetes, obesidade e hipertensão. E aí você já listou um time grande de mulheres, né? Nossa! Um percentual da população que é grande. Então, as mulheres que são obesas, hipertensas e diabéticas, com o passar da idade, ela tem uma chance muito maior de desenvolver câncer de endométrio. E esse é difícil de diagnosticar ou não? Não é difícil de diagnosticar, basta ir no médico. Né? Normalmente, a queixa da paciente com câncer de endométrio é o quê? Ela está na menopausa e ela apresentou um sangramento. Ou seja, não é nada comum. Não é comum, ela não está menstruando mais. Então daí você vai fazer um exame ginecológico, evidentemente, para descartar um problema de colo de útero, de vulva, de vagina, e pedir uma ultrassom normalmente, de início. Esse ultrassom provavelmente vai demonstrar que ela tem o endométrio, que fica dentro do útero, está espessado. O normal de uma mulher na menopausa é de até 0,4 milímetros. Acima de 0,4 milímetros existe alguma suspeita. Pode ser, às vezes, medicação que ela está utilizando, que hipertrofiou esse endométrio. Pode ser um pólipo, que isso aparece. Muitas vezes esses pólipos são benignos, mas existem pólipos malignos também.
e pode ser uma hipertrofia do endométrio, que significa um câncer de endométrio, daí no caso. E aí também as soluções normalmente são cirúrgicas para isso? Normalmente são cirúrgicas. Tá? No caso do câncer de endométrio, é um dos cânceres que mais aumentou o número, por exemplo, nos Estados Unidos. Por quê? Perfil da população. Porque é o perfil da população. Obesidade, hipertensão, diabetes, né? Normalmente, o câncer de endométrio, ele está muito mais girado para o sul do país nosso, por exemplo. Entendi. Porque o câncer de colo de útero é muito mais, infelizmente, do Nordeste e do Norte. Onde a estrutura de saúde é pior. Onde a estrutura de saúde é pior. Interessante, né? Mas, doutor, para a gente finalizar, é importante então que a mulher vá ao médico, né? Não tenha dúvida. Outra coisa muito importante é o câncer de ovário. Ah, sei. O ovário é o que mais mata a mulher de câncer. Nossa. Por quê? Porque normalmente a gente descobre o câncer de ovário já avançado. É muito difícil de você conseguir detectá-lo no início. Tá? Quando você detecta no início, graças a Deus você consegue ter uma chance muito grande de cura. Quando você tem um câncer já avançado, inclusive os tratamentos quimioterápicos e cirúrgicos ainda não são 100%. Câncer de ovário. Câncer de ovário, que é extremamente silencioso e perigoso. Doutor Francisco Lopes, muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você. Obrigado, grande abraço. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferir o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Oferecimento Pátio São Miguel, aberto das 7 às 23 horas. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferir o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!